Se eu achar que você falou que nós somos, beleza, não dá palco pra maluco. Eu posso Gordão mentiroso? Você falou gordão mentiroso. Vamos ver? Se eu achar, o que você faz? Ô, Sérgio. Não. O Sérgio, ele tá muito na defensiva aqui também. Calma. Ixi, Maria, hein? Os caras tão... Olha, o Sérgio tá bem na defensiva aqui, hein? Caramba. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Principalmente da minha área, né? Porque eu, para quem não sabe, eu sou geólogo, eu sou geofísico de formação, tenho mestrado em engenharia de petróleo e doutorado em geociência. Então a única coisa que eu entendo mesmo para falar é de geologia. O resto, cara, eu não entendo absolutamente nada e sou bem sincero com isso. Então vamos trocar essa ideia aí um pouquinho, ver um pouco de geologia aí e conversar com a galera aí. É isso. E minha primeira afirmação é a seguinte: não existe prova geológica de que ocorreu um dilúvio universal. Caramba, não ocorreu o dilúvio? Pô, aí nem teve briga. Deixa eu dar uma olhada nessa bancada aqui. Caramba, velho. O nível aqui tá alto pelo jeito, hein? Pessoal posturado aí, ó. Pela cadeira. Primeiro momento. Tá vendo, ó? Os caras nem saem correndo pra ir na cadeira, os caras vão na postura, ó. Ai. Prazer conhecer. A Lia já foi embora, super? Ah, ela tá aí ainda, cara. Eu só não sei se tá funcionando, deve tá. Conhecê-lo. Prazer, tudo bom? Hein? Joia. Minha família toda é fã sua, inclusive. Opa! Quer autografar? Pelo menos a terra aqui tá redonda. Eu vou autografar com o meu neto Augusto de 2 anos. Ah, é? Augusto? Então tá. Minha filha, meu genro, todos. Só pela postura os cristãos representaram. Ah, os caras são mais tranquilos, eu acho, né? Gostam de você e assistiram lá Até o Lucas Banzoli tá aí também, pô. com o Cariani, com o Rodrigo Silva, com o Felca. São seus fãs. Eu também, porque eu gosto muito de foguetes, construía foguetes quando era criança e agora lanço os foguetes com os meus netos. Então você já sabe, eu estou sempre nos canais das transmissões e lançamentos. Bom demais. Então muito feliz de estar aqui, conhecê-lo pessoalmente. A minha filha diz pro Sacani que ele é um gentleman no tratamento com o pessoal que vai nos podcasts dele. Tento, né? A gente tenta, né? Educação é o princípio básico, né? É. Concordo. Isso daí o Sarjão é mesmo. Ele é muito educado, muito gente boa. E eu sou um estudioso também, pesquisador. Esse Opa! é meu livro sobre o dilúvio. A bibliografia está no pendrive, que é muito grande, são 160 páginas. Tá? Tem uma dedicatória. Então espero que é útil. Você é um geólogo, como você tratou muito de geologia com o Rodrigo Silva. Eu pensei em trazer, primeiro mandar um livro para você, mas daí surgiu essa oportunidade de então vou entregar em mãos. Legal demais. Tá? Obrigado Então aí. espero que seja útil nesse conhecimento. Bom demais. Como foi afirmado que não existe ocorrência de um dilúvio global, evidências, né, disso, eu trabalhei 9 anos para fazer esse trabalho e existem sim evidências geológicas. Pô, esqueci, né, cara? Vai lá, não tem problema não, foi um minutinho só. Não, a bola é dele. Ah, tá bom. Tá. Então, quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, isso me consumiu quase 9 anos de pesquisa, se a gente lê o texto bíblico, ele dá informações. Ô, Xandão, esse podcast aí do Serjão foi louco, hein, mano? Foi? Serjão perguntando por que Deus mata os outros, coloca os outros perto de vulcão. Serjão ameaçando o Marcos Eberlin, falando que vai pra cima dele no meio do debate, o Marcos Eberlin xingando ele, o Serjão xingando ele, mas no final os caras fez as pazes, tá ligado? Mas quase o Serjão pegou o Marcos Eberlin aí, viado. De soco, cê é louco. É mesmo? Ô, louco, foi tão assim? A flor da pele? Os nervos? Caramba. Manda a minutagem, senão não vai dar... Bom, é que eu não... Qual minutagem o Marcos Eberlin... Vocês que já assistiram aí, fala as minutagens principais, porque assim, não vai dar pra eu reagir inteiro, né? Que são 2 horas. Mas a gente pode ir nas principais. As 2 que eu quero ver é do Marcos Eberlin e do Banzoli. Se tiver alguma outra, vocês me falam. Que você pode retirar hipóteses. Banzoli perdeu a linha nesse debate, atacou diretamente o Serjão e não os argumentos. Ah, é? Por exemplo, ele diz que romperam-se as fontes do grande abismo. Eu fui estudar de geofísica, estudar essa geologia, essas coisas. Como é que você rompe as fontes do abismo? Que no contexto bíblico são as fontes oceânicas. Então você teria que romper a crosta terrestre.
Como é que você rompe a crosta terrestre, que é extremamente grossa, 40, 50 quilômetros de espessura? Então você tem que ter agentes externos com energia violenta. Aí eu fui parar, mas será que foram asteroides? Fui descobrir, sim. Muitos criacionistas bíblicos defendem que impactos de asteroides começaram com eles que criaram o Keato. Tem o Sacani debatendo com o Banzoli, minuto 30 e 54. Até hoje o Sacani tá perguntando o que é mal. E os caras viajam, o Banzoli mandou bem. Então, eu estranhei os caras falarem, porque o Banzoli é inteligente pra caramba, né? Pra essa questão de Bíblia e etc. Ele é muito bom. Na realidade, o conjunto todo, né? Então, mas não foi apenas um impacto, foram dezenas de impactos de asteroide. Dezenas só? Dezenas, chega a centenas, eu diria. Tá? Centenas só para romper a placa? Para criar as placas tectônicas, centenas de asteroides? Aí centenas de asteroides caem hoje na Terra. Mas tem que acertar o chão. Mandou bem. Tem que acertar o chão, né? O asteroide... isso que é uma coisa assim... Olha que misticismo brutal, né? É o asteroide. Aí vem lá a mídia... caiu o asteroide em tal lugar. A luz lá no céu. Mas não tem asteroide. Eles mostram mal o buraco no chão. De forma circular perfeita. Que claramente não foi um asteroide que causou aquilo. Não tem vestígio de asteroide. Não tem nada. Nada. É forçar a barra, né? Asteroide é uma das maiores forçação de barra que tem. Mas enfim. Então, né? Acerta todo dia. Todo dia. Todo dia toneladas de rocha caem na como Terra. Poeira. Meu Deus, irmão. Tá maluco. Né? De qualquer forma, o raciocínio rompeu a crosta, você derramou basalto. O basalto é rico em água molecular. Inclusive foi comprovado com aquele diamante lá de Juína e depois teve mais um outro que também... Não, cai toda hora, rapaziada. Nossa senhora. Você vai pra São Paulo, irmão, é perigoso você cair um asteroide no seu carro. Pegar você no meio da pista. Cai toda hora. Na sua casa e toma cuidado também, irmão. Daqui a pouco... É tanto asteroide que cai na Terra, irmão, que eu não sei como que o governo não desenvolveu uma proteção em cima das cidades. Porque a qualquer momento, irmão... agora, a não ser que seja um asteroide inteligente, né? Ele seleciona. É o asteroide seletivo. Ele escolhe onde ele vai cair. Ele só cai lá no deserto onde eles gravam aí da Marte. Só lá. Aí eles mostram o buraco lá do asteroide e fica por isso mesmo, irmão. Descobriram que você traz água molecular lá do manto superior, cerca de 400, 600 quilômetros de profundidade, e essa água vazou pelo magma basáltico. Os impactos de asteroide, é conhecido na geologia, e as referências estão aí, ele gera vulcanismo em larga escala. Rompeu aquilo que é hoje a Mesoatlântica e também em volta da Antártida, para o Pacífico, para o Índico, lá no Círculo de Fogo do Pacífico, e tudo isso vazou basalto com água molecular, quente, vapores. Aí você tem mais aí 28 grandes províncias ígneas que também derramou. Esses dias eu tava andando de moto e adivinha, tinha um asteroide no meio da rua, acabei caindo. O maior problema desse debate é que o Sacani segurou para entregar os temas. Entregou de última hora e chegou lá, ele quis focar apenas em geologia. Aí é um problema lá deles, né? Era pra ter... É um problema de comunicação isso daí, né? Entre eles. Se foi conversado antes que era alguma coisa X, é porque era pra falar sobre isso. Se os caras ficam, depois de última hora, mudando, sem avisar ninguém, é complicado. Vapores. E os geólogos fizeram um trabalho excelente, mapearam os vulcões que hoje são submarinos. 24.635, por incrível que pareça, acima de 800 metros. E nós temos aí mais ainda uns 12 supervulcões que entraram em erupção. Então isso faz parte da cosmovisão criacionista bíblica do início do dilúvio. Esse vapor d'água foi para a atmosfera, saturou a atmosfera e deu aqueles 40 dias de chuva, que as pessoas acham que o dilúvio só durou 40 dias. Uma chuva cataclísmica, não é nem torrencial, eu diria que é algo como as cataratas do Niágara e na época das cheias. Caindo aí do chegou céu. A cobrir tudo, cobriu até o Everest. O Everest não tinha aquela altura, porque o mundo antediluviano... Quanto tinha de altura o Everest? Não existia Everest. Não existia? Não existia Everest, não existiam as cadeias de montanhas que nós temos mas isso hoje. nós estamos falando há quantos milhões de anos, então, para não ter o Everest? Aí entra o tempo profundo da geologia, que nós também tratamos nesse trabalho. Não, mas porque o Everest ele é um ponto muito interessante no dilúvio, porque se tivesse cobrido o Everest, só a pressão seria na casa dos 850 atmosferas. Mas não é, o Everest não foi coberto. Por quê? Porque ele tem camadas sedimentares com fósseis
inclusive até lá em cima tem calcário com seres marinhos microscopicamente, existem documentários para isso. Mas a base foi levantado pelo movimento de placa, né? E a base do Everest é granito. Então, ali aquela região sempre foi uma crosta continental. A teoria da elevação do Everest é da Índia, a suposta Índia que estava lá perto da Antártida, se deslocou por 200 milhões de anos e bateu a 6 centímetros por ano na costa da Ásia. Só que isso ignora evidências geológicas de que a Índia e a placa asiática é a mesma placa, não tem rachaduras, não tem separações. Aí subiu o Everest, que a teoria tradicional diz que ele subiu por compressão da Índia apertando a crosta asiática. Só que os que se observa no platô tibetano, por exemplo, em cima dos Himalaias... Tem as estrias, né? Tem as estrias geológicas. Xande, Marcos Eberlin é 1h21. Beleza, irmão. Já vou pular pra ele também. Terminar esse aqui, nós vai... Esperar terminar aqui, a gente vai. Que provam isso. Reais. Não ignora meu Pix canalha. Inteligentista já provou o dilúvio, e o veio é based. Eu já falei pra vocês já que no canal do Inteligentista tem lá um vídeo falando sobre o dilúvio, é excelente, irmão. O dilúvio, cara, eu na minha concepção assim, de um cara que, né, vê sobre essas questões aí, de que já viu, já busquei por informações, pra mim é muito claro de que ocorreu um dilúvio, né? As provas aí são bem poderosas nesse sentido. Até antes do dilúvio era outra. Claro, o Serjão aqui, você não viu que ele questionou? Irmão, é óbvio que a Terra pré-dilúvio não tinha Everest. Na verdade, depois que ocorreu o dilúvio, a Terra se transformou em outra coisa. O impacto foi brutal. Isso mudou brutalmente a geologia da própria Terra. E também não foi há milhões de anos aqui, né? Isso tudo são coisas que a gente já comentou em live. Mas é isso, hoje em dia deixa aí, ó, pros especialistas aí. É melhor, né? Também, que são ainda perpendiculares à movimentação das placas, que é a maior evidência que a gente tem. Só que quando você observa os planaltos tibetanos e os próprios Himalaias, eles não há inclinações significativas, ou seja, ele subiu totalmente de baixo para cima, não por compressão, mas por elevação de crosta, ou do manto superior, no caso, embaixo da superfície do Himalaia. Tá? Isso é o arcabouço. O dilúvio também dá informação que ele trabalha com água, muita água, certo? Então a água, ele diz que a água era para ocasionar um evento de extinção em massa em escala planetária. Esse é o objetivo básico do dilúvio. Então a pergunta é, existem evidências de extinções em massa em escala planetária? Sim, eu contei pelo menos 12 cemitérios fósseis no mundo todo. As camadas de carvão se estendem pelo mundo todo, com bilhões e bilhões de toneladas de carvão, que veio das florestas que foram destruídas. Então a água gerou uma erosão cataclísmica. Tá? Beleza. Se a água gerou uma erosão cataclísmica, como que a gente explica, por exemplo, no Brasil? Vou pegar só o exemplo do Brasil, tá? Eu até anotei aqui para não falar besteira, ó. A gente tem, por exemplo, a formação Irati. A formação Irati, ela é do Permiano. Ela foi feita, essa formação aí, ela surgiu no momento em que a gente estava com água salgada parada, tá? Aí a gente tem a formação Botucatu. Formação Botucatu, eu já fui em todas elas, tá? A formação Botucatu é do período Jurássico. Foi num momento ali de deserto, que estava tudo seco. Em cima dela, a gente tem a formação Serra Geral, que é do Cretáceo, que era outro momento, que foi um momento de lava, de derramamento de lava. A Serra Geral é granito, são granitos, né? Isso, e aí depois a gente tem o grupo... É praticamente confirmado que antes do dilúvio não chovia. Os humanos ainda não comiam carne, porque a ordem de Deus para Noé comer carne é pós-dilúvio. Tem essa aí também, Rafael, bem observado. Biblicamente falando, é isso aí mesmo. O Bauru, que é do Cretáceo, que se formou em um ambiente lacustre. Então, como que a gente tem um evento cataclísmico, a gente não poderia ter essa sequência bonitinha de formação que a gente vê na geologia? Pois é. Continuando a questão da erosão cataclísmica, você teve uma erosão calculada com base em 3.000 perfurações geológicas das megasequências, das 6 megasequências, né, da Salk, da Tipicaino e da Cascaquia, da Absaroka, Tejas e Zuni, Zuni e Tejas, né? Eles descobriram que todas essas camadas geraram 245 milhões de quilômetros cúbicos de erosão, de terras erodidas, no mundo todo, nos 5 continentes. E você tem as mesmas megasequências, você tem todas elas da mesma forma. É cascalho, você tem arenito, você tem areia, você tem lama e você tem... Aí, ó, o que é interessante aqui no debate? Então, vocês estão vendo aqui que o debate tá bacana, né? Argumentos bons
dos dois lados, mas eles sempre colocam essa observação, ó. A ideia de que 245 milhões de quilômetros cúbicos de erosão comprovam um dilúvio global bíblico é uma interpretação defendida pela geologia do dilúvio. Então já cria uma separação. Ou geologia criacionista, mas não é aceita pela geologia convencional. Ora, e daí? Isso aqui, na verdade, é uma questão que deveria ser até debatida à parte, né? Porque se do lado do criacionismo tem provas melhores, vamos dizer assim, de que ocorreu um dilúvio, e eu observo dessa forma, né? Por que então não aceitam? Por que o convencional não aceita? Vocês percebem? É, exatamente, ô Emanuel. Isso aqui, na verdade, mostra mais uma ideia do quê? Que tem alguém que dita a regra. Ó, isso daqui a gente aceita, isso aqui não vamos aceitar, não interessa. Entendeu? Isso é esquisito isso, né? Bastante esquisito tudo isso, né? Mas enfim. Calcário. É só uma observação. Todas as 6. E se você pegar a coluna geológica, você vai observar que toda a coluna geológica tem fossos índices. E esses fossos índices são todos marinhos. Ou seja, na formação da coluna geológica no mundo todo, estava envolvido água oceânica. Sim. Tá? Então você tem, dentro das camadas sedimentares, você tem os fósseis. Sim. E você tem cemitérios fósseis no mundo todo. Ou seja, aquele pressuposto, uma extinção em massa em escala planetária, ele está demonstrado nos cemitérios fósseis. A erosão cataclísmica gerou as camadas sedimentares e foi demonstrado que não existe erosão entre camadas. Ela é plano paralelo, atingindo milhões de quilômetros quadrados, com 30, 40 metros de espessura, dependendo da camada. E também não tem alimentação para os animais que foram fossilizados. É que nem quando você pergunta terra plana na Bíblia, o Google fala que o modelo é arcaico, retrógrado, não aceita pela ciência moderna. Exato. Né? É uma confirmação, assim, uma espécie de viés autoritário, assim, de confirmação de autoridade. Né? Não é nem autoritário, é uma confirmação de viés de autoridade. Então, assim, então, o modelo tradicional não aceita isso daí, acabou. A autoridade não permite isso. Você tem os animais e você tem o período carbonífero lá com as imensas florestas que foram soterradas. Né? Você não consegue ver bioturbação entre as camadas, raízes de árvores, toca de mamíferos, répteis ou buracos de vermes. Ou seja, não houve tempo durante a formação das camadas dessas coisas acontecerem. Então, ou seja, ele está querendo dizer aqui que, de acordo com o que está diagnosticado lá, tudo aconteceu numa escala de tempo muito menor. Basicamente de forma instantânea. Não teve margem. Teve margem de tempo. Você tem isso no mundo. O que acaba sendo muito favorável pro dilúvio. Porque, óbvio, o dilúvio foi uma coisa meio que instantânea, né? Não foi uma coisa que aconteceu em um dia só, mas foi instantâneo quando você compara a escala de tempo. O mundo todo. Por exemplo, o Arenito São Pedro, que pega nos Estados Unidos, ele pega os Estados Unidos, Canadá, as ilhas canadenses e vai até lá na Groenlândia. Nenhum evento regional ocasionaria isso. Então nós temos camadas sedimentares precipitadas rapidamente, inclusive foram feitas experimentos em laboratórios de hidrodinâmica com lamas discorrendo, tem universidade que tem essas coisas, isso aí. e eles turbulento. Em movimento turbulento. Né? Eles observaram que todas as camadas sedimentares, ele fraciona naturalmente, de acordo com a mecânica dos fluidos e a sedimentação, todas elas se formaram simultaneamente. Então não é possível dizer que a primeira de baixo é mais antiga do que a de cima, que seria mais nova. Dá sim. Tá? A gente vai em média. Pois é, mas nos experimentos de laboratório isso não foi demonstrado. Mas todas as formações que eu falei aqui para o senhor, a gente vai lá e mede, faz a medição radiométrica delas. E dá para ver a idade certinho. Aí tem na questão do tempo profundo da geologia, tem um trabalho que eu gostei muito, que eu quero estar aí no Grand Canyon, conhecer o Grand Canyon, que lá é o geólogo é o Disney. Exatamente. O Grand Canyon é até o de menos, e Utah é muito mais bonito. Se você for para os Estados Unidos, vai para Utah, que é muito mais legal. Então, tem umas dobras no Canyon, dentro do Canyon, que pega 250 milhões de anos pelo tempo clássico. O Dr. Andrew Snelling, que é um geólogo australiano, foi fazer pesquisa. Bom, estamos chegando em meia hora. Vamos pular para a parte do Marcos Eberlin e depois para a do Lucas Banzoli. A conversa aqui tá muito boa, cara. Tá bacana pra caramba. S45 depois. Vamos ver aqui base DMS. Um Marcos Eberlin aí. Bora. Então senta aí. Senta aí. Eita, outra Bíblia.
E aí? Pera aí, não, senta aí primeiro. Opa, e aí, Eberlin? Fala, sacane. Tudo bom? Outra Bíblia. Hoje eu saio daqui, cara. Daqui a pouco o demônio vai sair do meu corpo aqui, com tanta Bíblia assim na minha cabeça. Vai lá. Sérgio, eu trouxe a Bíblia porque você... O Sérgio, vocês, ó, o Sérgio, uma hora ele vai acabar acordando, ele vai despertar pra isso daí, vocês vão ver. Os caras tão insistindo, velho, os caras tão fazendo isso porque eles querem ver o Sérgio, né, convertido, provavelmente. Você disse que a gente só abre a Bíblia e que a gente não... Você falou? Não disse isso não. Dá pra ver que eles estão, né, ó, em atrito um com o outro assim, né, ó, uma coisa, tá vendo como que já muda? Tem uma pressão aqui em volta deles, né? Complicado, né, cara? A que hora que eu falei isso? E que a gente não deve... Peraí. Tem uma declaração... Não, pra começar. Que hora que eu falei que vocês só abrem a Bíblia, cara? Você fez uma declaração que não dê palco para maluco. Eu? Sim. Cara, você fez uma declaração que eu sou o gordão mentiroso, cara. Eu nunca falei isso. Não tá? Gordão se eu achar, o que acontece? Se eu achar, você fala, chamando eu de gordão mentiroso, o que a gente faz? Olha... Não, se eu achar, o que a gente faz? E se eu achar que você falou que nós não dá palco pra maluco? Eu posso gordão mentiroso? Você falou gordão mentiroso. Vamos ver? Se eu achar, o que você faz? Ô, Sérgio. Não. O Sérgio, ele tá muito na defensiva aqui também. Calma. Ixi, Maria, hein? Os caras tão... Olha, o Sérgio tá bem na defensiva aqui, hein? Caramba. A treta. Nossa, os caras tão numa diatribe aqui, os dois, cara. Ixi Maria, velho. Não esperava que tava desse jeito não, que tava tão assim não. Eu sei que eles têm essa discordância de ideias, o Marcos Eberlin e o Sérgio. Já teve aí algumas situações de treta entre eles, né? Mas eu não sabia que tinha escalado pra tanto assim, a ponto do Sérgio já entrar em modo defensivo dessa forma, entendeu? E o Eberlin também tá ali um pouco, né? Tipo, um pouco na defensiva, um pouco não também. Caraca, velho. O que você faz, cara? Vai lá aí, acha aí. Se eu falar gordão mentiroso, então vamos lá. Vou achar aqui, porque você falou um dia numa live. Cara, eu já chamei esse cara pro pau agora, porque já perdi a paciência por esse gordinho mentiroso. É um gordão mentirosão. Não. Refutado. Não fala do gordão, pelo amor de Deus. Cara, um gordinho mentiroso. Cara, mas olha, eu assim... velho, que coisa... O Sérgio, ele não é chamado de gordão dos foguetes por todo mundo, ele sempre... Eu posso estar errado, mas o Sérgio não aceitava isso, gordão dos foguetes? Não é questão do Eberlin ter mentido ou não, rapaziada. Não é porque é verdade que tem que falar e que o cara do outro lado vai gostar. É uma questão que se chama educação. O Eberlin não precisava ter dito gordão. Mas o que eu tô falando é... O Sérgio, ele é conhecido pela internet como o gordão dos foguetes. Filme top que entendeu? Mostra o dilúvio. Agora, aqui dá pra ver que o Eberlin, ele tá chamando ele de gordão porque ele tá um pouco também estressado, entendeu? Pra mim tudo isso é besteira, rapaziada. Pra mim tudo isso aqui é besteira, perda de tempo isso aqui. Não perdia nada a ver. Só atrasa o debate, que é o que importa mesmo, o tema do debate que importa. Paciência com esse cara. Cara, eu achava que ele era uma pessoa decente, pelo menos. Ele é indecente. Gente, todo mundo que tá ouvindo no Brasil, o Sacani é um indecente. Porque ele não tem decência, ele não tem compostura. Ele mente descaradamente e ele mente sobre fatos que nós sabemos que ele conhece. Uma live. Ué, tá falando que eu falei que você só... A parte mais tensa do debate é essa cadeira sustentando o Serjão. Abre a Bíblia? Não, cara, eu não falei que só abre a Bíblia, não. Vocês estudam a Bíblia e tá certo, ué. Então, aí, Sérgio, posso falar? E se o Rubão tivesse aí no debate super? Se o Rubão tivesse aqui, ele já ia concordar com o Eberlin, né? Na parte que ele fala que o Sérgio mente. Pode. Depende do que você vai falar. Então, eu trouxe... Você me perguntou... Aqui não é o Vilela, não. Quando você sentou, você falou assim lá... Olha, aqui não é o Vilela, não, hein? Caramba, os homens tão nervosos mesmo, cara. Pra que o Sérgio foi, né, cara? Pra ficar desse jeito, se faz mal pra ele essas coisas. Larga a mão, né, rapaz? Eu acho que tanto o Sérgio quanto o Eberlin devia largar a mão disso daí, viu? Adianta nada, cara. Bom, adianta nada também não. Isso daqui vai servir pra alguma coisa. Nada é por acaso, né? Mas caramba, o cara já foi pra lá com essa aura, né? Exatamente, ô Peludinho, é o que eu tô falando. O Eberlin ali, por ele ter dito gordão num sentido meio estressado, dá a impressão do quê? Que a intenção dele ter chamado de gordão foi mais profunda. É isso aí mesmo. Mas pra mim ainda, esse tipo de coisa é coisa tonta, é perda de tempo.
né? Eu particularmente, né? Que cada um tem um jeito de lidar com essas coisas. Pro Serjão, ouvir o Eberlin chamar de gordão pode ter sido um negócio que deixou ele puto, né? Eu já não ligo pra essas coisas, entendeu? Isso, palavras pra mim, não... Sim, são coisas supérfluas demais, triviais isso daí, entendeu? Mas cada um lida de um jeito. Mas a questão aí não é nem, acho que o Eberlin ter dito gordão, é porque os dois aqui, tanto o Eberlin quanto o Sacani, eles têm um problema já de longa data, vamos dizer. Acho que é aí que tá o lance, entendeu? Veio outro com a Bíblia, não foi? Foi. Se eu posso comentar sobre o seu comentário? Cara, pode comentar. Então, eu trouxe a Bíblia porque você disse que não é para dar palco para maluco, porque você a gente falou que ia só me bater, cara, abre... também, lá no seu Instagram. Falou que ia dar 15 tapas na cara do Jaime. Que era bom pra dar 15. Não é um só tapa, não. A gente tem que dar 15 tapas na cara dele. E aí até aí tá tudo bem. Sergião, quando o Jaime coloca um pauzinho na boca de alguém não colocou pau na boca de ninguém. Chama de castor... Eu não vi ele pôr pau na boca de ninguém, Eu falei assim, se o Jaime... Na boca de quem que ele colocou pau? Sérgio, eu falei assim... Ele colocou pau Sérgio, na mesa ali. Posso falar, Sérgio? De ninguém, cara. Posso falar, Sérgio? Você é um cara educado, não é? Sou. Completamente, né? Até mesmo lá na live do Arthur do Pau, você falou que você viu quando o cara fala na brincadeira e quando o cara fala na maldade. O Eberlin aí tá claramente falando na maldade, falando que o cara é mentiroso, indecente, sem postura, coisas que o Sergião não é, tá ligado? Então assim, tá passando pano completamente a isso, irmão. Eu acho que você não tá entendendo a forma como eu interpreto essas coisas. O Eberlin, é que eu tô falando, o Eberlin falar que o Sergião é mentiroso, ele pode provar ou não que o Sergião é mentiroso. Tem que provar, pra isso ser categórico. Falar que o Sergião é gordão, ora, não tem nenhuma mentira aí. O que tem que ser questionado é a intenção. O Eberlin falou gordão num sentido mais estressado. Dá a entender que ele tá falando com raiva. Esse é o ponto. E outra coisa, detalhe importante, é que o Sergião e o Eberlin têm um problema de longa data. É aí que tá. Então pode ter certeza, qualquer pessoa que chamar o Sergião de gordão querendo insultar ele, vai ser diferente do que o Eberlin chamando. Porque ele e o Eberlin já tem um problema. Entendeu? Por isso que eu tô falando que isso aqui pra mim, essa coisa de chamar de gordão aqui pra esse debate, esse tipo de coisa aqui não leva a nada. Isso aqui que eles estão discutindo também, ó, de que o Jaime supostamente fez montagem com o pau na boca de não sei quem, que o Eberlin falou que tem que tomar 15 tapas. Você percebe que são coisas totalmente triviais? Que são coisas de momento? Os caras falam essas coisas muito provavelmente no calor do momento, de uma discussão, de raiva. É normal, o ser humano é assim. Na hora que você tá com raiva, você fala. Isso é tudo coisa que a gente sabe, cara. Agora, você ficar numa postura totalmente vitimista e na defensiva por causa dessas coisas, parece pra mim discussão de quinta série. É muito mimimi. Pra mim é isso. Essa é a minha visão, entendeu? Pra mim isso é perda de tempo, cara. O Eberlin falou de modo pejorativo. Eu também acho ali naquele corte que foi. Foi isso daí mesmo. Mas, isso aí, ué. Pra mim é tudo besteira isso aí. É a mesma coisa, olha eu. Os caras falam que sou esquizofrênico, que eu sou retardado. Foda-se. Tudo trivial. Eu só vou lá debater com a pessoa, não vou ficar falando disso daí. Eu vou levar os argumentos lá do debate em questão. Vou ficar falando de que, porque você colocou no seu Insta uma foto lá, montagem, eu fiquei com raiva. Aí eu te chamei de gordão. Irmão, pega no meu saco, caralho. Que porra é essa? Entendeu? Isso aí, vitimismo, não adianta nada, tudo besteira. O ser humano quando tá com raiva, quando tem problema com outro, os caras falam mesmo e tá tudo certo. As pessoas são assim, cara. Às vezes manda você tomar no cu. Foda de debate é isso, já saíram do tema e foram pro lado pessoal. É isso. 0 pra ele. Que burro, dá 0 pra ele. E na internet, vê se o Sergião não falou que se tivesse galáxia... Falta 10 minutos pra dar isso. Pra seria game over. Não entende nada de galáxia. Eu sou um ignorante, Sergião. Eu sou um ignorante. Em galáxia? É igual claro eu. Que sou. Igual eu. Igualzinho. Sérgio, eu entendo, eu estudo galáxia, cara. Eu estudo há 20 anos sobre cosmologia, Sérgio. Cara, eu não sei como você não tem um doutorado em cosmologia ainda. Você tem doutorado em química da prebiótica pra falar Burululu formou, Chomps e vulcão, Crio e Fumarola? Eu sou ignorante, cara. Pô, a origem... eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, cara. A Lua. Você fala que a Teia... Você falou assim... Tá dentro do manto. Tem um pedaço de Teia no manto. A Teia que formou a Lua? Isso aí. É...
É a teoria Sérgio, mais o momento angular do Sol e da Lua. Quem sabe o que é momento angular, cara? Ah, não sei o que é momento angular, sou um grande ignorante. Cara, o Marcos Eberlin é um grande ignorante. Para com isso, cara. Vai lá no seu canal fazer live lá e rir da minha cara, cara. Eu não, é muito melhor pra você, eu cara. rio da sua cara, Sérgio. Entra aí, galera. Entra aí, Marcos Eberlin. Eu não rio da cara do Pega Sérgio. qualquer live lá, ele vai estar rindo da minha cara. Não, estou rindo da cara do Sérgio. Me chama de, como que é, Big Banguista. É claro, você é um Big Banguista, não é? Eu não sou Big Banguista, não. Eu nunca na minha vida, cara. Você não pode ser mais, porque tinha galáxias elípticas. Game over. Não sou Big Banguista, não sou Brululu, não sou mais o que você fala lá? Aquele monte de coisa que você fala, você não falou que forma crio em fumarola, Sérgio. Não falo Brululu. Gente, ele não falou que forma crio em fumarola. Não sou Big Banguista, não ele não falou cara. Rapaziada, das duas uma aqui, ou eles vão virar grandes amigos ainda um dia, ou eles serão inimigos mesmo. Acabar, assim, não porque são pessoas ruins, mas vão ficar com essa diatribe pra sempre, velho. Porque esses dois aí, irmão, você vai acabar em amizade ainda. Enviou R$10. Vídeo do Luca amanhã. Amanhã sim, amanhã nós consegue ver. Chompes em vulcão, não gente. Quero dar tapa em ninguém. É só entrar aí, galera, e ver tudo que o Eberlin fala, eu disse apenas que o menino tinha direito de dar o tapa se ele desse, mas ele não deu. Ele não deu, Sérgio. Ó, direito perante a Deus, cara. Você que tá ouvindo a gente, segundo o Marcos Eberlin. Sabe o que a Bíblia fala, Sérgio? Irai-vos, mas não pequeis. Pode dar 15. Irai-vos, mas não pequeis. Aí na hora que a pessoa vier pra cima de você, você pega a Bíblia, cara. Pega a Bíblia e joga na cara da pessoa. De acordo com Deus, eu tomei um tapa, posso dar 15. É isso que eu posso fazer. Gente, esse homem que tá sentado aqui não sabe de química, não sabe de biologia. Ele só sabe de biologia. E ele senta numa mesa pra falar de criacionismo. Um monte de gente que sabe de um monte de áreas. Aqui o menino sabe sobre evolução química e tudo mais. Sabe o que você falado? Sabe o que ele fala fala? com o Júnior, cara. Fala assim, cara, Júnior, não quero debater com essa cara. Quem aceitou foi você. Eu não, o tema é criacionismo, Sérgio. O tema é criacionismo. Você critica os criacionistas, você fala das teses criacionistas. Você fala que Chompes formou em vulcão, que o vulcão é a fonte da vida. Você fala que a Terra formou a Lua. Quando você senta na frente de gente que sabe combater as suas heresias, que você fica... Não combateram nenhuma até agora, da geologia nenhuma. Da geologia, Sérgio. Você acredita que porque é 2 centímetros agora? As evidências, você não falou que você chega. Já vai dar 6 horas, rapaziada. Eu vou parar por aqui, depois a gente continua vendo aqui qual foi o desfecho.